Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Eu nasci do jeito que Deus me criou. Eu nasci menina. Eu nasci do jeito que Deus me criou. Eu nasci homem. Eu nasci do jeito que Deus me criou. Eu nasci menina. E nós nascemos do jeito que Deus nos criou. Nada e nem ninguém vai mudar isso. Eu queria pedir a sua atenção. Nós ouvimos aqui os meninos nós vivemos um tempo, irmãos, que as nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas. E bombardeadas, irmãos, literalmente pelas obras do inferno, as obras de Satanás. Nós nunca vivemos um tempo tão desafiador para as crianças. Nós vimos aqui, é literalmente o que nós queríamos expressar mesmo. É o nosso combate, como cristãos, como igreja, se posicionando contra a ideologia do gênero. Menina nasce menina. Menino nasce menino, porque Deus criou homem e mulher. E como igreja, irmãos, nós não podemos nos calar diante dessa situação. A igreja precisa ter voz profética nesse tempo, para enfrentar essa situação, a custo de sermos processados, a custo de termos que pagar com a nossa própria vida. Mas nós não abrimos mão das Escrituras, da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé, infalível. Para nós a Bíblia não tem essa conversinha de que contém não, irmãos. Para nós a Bíblia é a palavra de Deus. E lá diz que Deus fez homem e Deus fez mulher. E é esse Senhor Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso exemplo, que um dia os discípulos, tão preocupados em quem seria o maior, as crianças foram se aproximando, lá em Mateus capítulo 18, e os discípulos estavam preocupados, quem será o maior entre nós? Aí Jesus chama as crianças e nos dá um exemplo, que se nós queremos de fato viver o reino de Deus, versículos 3 e 4, nós precisamos nos converter, ser convertido, ser transformado pelo poder de Deus. Mas nós precisamos ser como as crianças. Deixai vir a mim os pequeninos. Nesta manhã nós vamos orar pelas crianças brasileiras, pelas crianças do mundo. Sabe por quê? Porque para nós crianças é prioridade. Nessa manhã você recebeu um papel como esse. E eu queria desafiar você agora a fazer algo. Você vai escrever o nome nesse papel de duas crianças que você conhece, que não conhecem a Jesus como Senhor e como Salvador. Nós vamos orar agora por mais de 2.000 crianças. Que bênção! Crianças que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Se você tem 3, 4, 5 nomes, coloca aí. Eu queria que você pudesse agora anotar o nome dessas crianças. Mas eu gostaria de convidar você, depois de anotar, sair do seu lugar e colar este post aqui nessa cruz. Porque nós vamos ter um momento de intercessão pelas crianças. Mãe Jaqueline, a nossa missionária que lidera, irmãos, junto com a equipe linda das convenções, voluntárias, de todo o Brasil.
E ela está aqui representando as crianças da nossa nação. Oremos com o pastor Daniel. Senhor Deus e nosso Pai, nós colocamos nossas vidas nesta manhã diante do Deus que é poderoso, que nós cremos nisso, ó Deus. O Senhor é que salvou as nossas vidas, que nos transformou e fez toda a obra maravilhosa da graça em nós, ó Pai. E assim, ó Pai, confiados em Jesus, na mediação de Jesus, do que Jesus fez por nós, nós elevamos nossas vozes ao Senhor. Nesse momento nós queremos clamar primeiramente pelo seu Rui, Pai, do pastor Renato. O Senhor sabe do que ele tem passado. O Senhor sabe, ó Pai, como o Renato tem falado com ele sobre Jesus. O Senhor sabe, ó Pai, a grande necessidade do encontro espiritual com o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, primeira coisa, cuida da vida espiritual dele, mas também cuida da cirurgia e de tudo aquilo que ele precisa no seu tratamento. Também, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, por essas crianças agora que nós colocamos os nomes nos papéis. Essas crianças, ó Pai, que estão com seus nomes ali, ó Pai, colados naquela cruz. A mesma cruz que simboliza a mesma cruz que Jesus derramou o sangue por nós, que perdoa, que salva, que restaura, que dá vida poderosa, ó Pai. São crianças que precisam, ó Pai, conhecer a mesma graça que nós conhecemos. Precisam ser libertos, ó Pai, das garras de Satanás. Ó Pai, precisam ter seus olhos abertos. Ó Deus, há tanta coisa para fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, o nosso Brasil, em cada estado, em cada cidade, abençoa grandemente, ó Pai. E que o Senhor nos use, ó Pai, da forma que o Senhor quer, para salvar as crianças, para levar transformação e vida a cada uma. Obrigado, Deus, pela bênção que tem sido esse congresso em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em minha vida. Continua a cuidar de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. I'm so thankful for Guy Key. Eu sou muito grato a Deus pelo meu intérprete. Eu não sei se vocês entendem isso daí. What did you say? Don't worry. Okay. As we were just praying for Rio, Enquanto estávamos orando pelo Rio and all of the challenges in that city, e todos os desafios daquela cidade, I couldn't help but to think about a state that I've been in India. eu me lembrei de um estado onde eu estive na Índia. The name of this state is Bihar. O nome daquele estado é Bihar. It's in North India. Está no norte da Índia, It has about 100 million people in the state. que tem uma população só naquele estado de 100 milhões de pessoas. They're spread out across around 45,000 villages. Ali estão espalhados em 45 mil vilarejos. And for generations, the gospel has not gone to those villages. E por muitas gerações o evangelho não tem penetrado ali naquele estado. Most of those 100 million people have never even heard the gospel. A maior parte das pessoas daquele estado de Bihar nunca sequer ouviram a mensagem de Cristo. There's much evil and suffering and injustice around those villages. Muita injustiça, tristeza e vidas perdidas. But I met two brothers in Christ there. Mas eu encontrei dois irmãos em Cristo. One's name is Anil and the other one is Hari. O primeiro nome é Anil e o segundo Hari. Anil is a school superintendent, like a school official. E Anil, ele é um diretor de um colégio. Hari is a chicken farmer. E o Arlen, ele é ele é um fazendeiro. And these two brothers in Christ went to a training that we were providing in disciple making. E esses dois irmãos foram para um treinamento que nós estávamos promovendo. And they were encouraged at this training to get in groups of two. E eles foram encorajados naquele treinamento a entrar em duplas. Go into a village that has never heard the gospel. E irem em duplas para vilarejos que nunca tinham ouvido a mensagem de Cristo. Where there are no Christians and no churches. Onde não existe nenhum sinal de um crente ou de uma igreja. When you walk into the village, quando você entrar naquele vilarejo, the first person that comes up to you, a primeira pessoa que chega para você,
This is what you say to them. É o que você deve falar para essa pessoa. Say, hello, Você dizer: oi, we're here in the name of Jesus, nós estamos aqui em nome de Jesus. and we would like to pray for your village. E nós queremos orar pelo seu vilarejo. And then just ask them how you can pray. E aí você perguntar àquela pessoa que você acabou de conhecer, como é que podemos orar por você e o vilarejo? Anil and Hari looked at each other Anil e Arley olharam um para o outro and said, this will never work. e disseram um para o outro: isso nunca vai funcionar. But then the next thing they said Mas aí a próxima coisa que disseram: was, nothing we do ever works. nada que fazemos até hoje tem funcionado. So we might as well try this. Então vamos fazer essa tentativa. So they got together one day. Então eles se juntaram um dia They walked into a village that had never heard the gospel. e eles entraram num vilarejo que nunca tinha ouvido falar do evangelho. And most of the way through the village, nobody even talked to them. E enquanto eles estavam ali, a paisana ali no vilarejo, eles não falaram com ninguém. Finally, near the end of the village, a man came up to them. E finalmente, quando estavam já chegando no final do vilarejo, um homem veio em direção dos dois. He said, what are you doing here? E ele disse: o que vocês estão fazendo no nosso vilarejo? So they started the line that they had learned. Então eles começaram a dar o discurso que tinham aprendido no treinamento. Oi, Falaram: hi, we are here in the name of Jesus. nós estamos aqui em nome de Jesus. And before the next words could even come out of their mouth, E antes das próximas palavras saírem da boca da dupla, the man they were talking to stopped them. e o homem que estava falando com eles parou eles. He said, did you say Jesus? E o homem disse: você disse Jesus? I've heard a little bit about him. Ele disse: eu já ouvi um pouco sobre ele. Can you guys tell me more? Vocês poderiam me falar mais de Jesus? Anil and Hari were shocked. E aí, Anil e Arlen estavam surpresos. They looked at each other and then back at him. Eles olharam um para o outro, aí voltaram para o cidadão. Said, yes, we can tell you more. E eles disseram: sim, podemos falar-lhe mais. But then the man stopped them. E aí o homem lhes parou. And that's when Anil and Hari thought it was going to go, the conversation was going to go in a different direction. E aí a dupla achou que a conversa iria partir para outra direção. But the man said, Mas o homem disse, wait, I don't want to be the only one to hear about Jesus. ele disse: espere um momento, eu não quero ser o único a ouvir isso. Can I go get my friends and family and have you tell all of us about Jesus? Será que eu poderia chamar a minha família, os meus vizinhos, para também ouvirem sobre Jesus? Anil and Hari looked at each other shocked E aí Anil e Arley olharam um para o outro, chocados, and said, yes, that would be okay. e aí disseram: sim, isso é possível. So they followed this man to his house. Então seguiram esse cidadão para a sua casa, He went and gathered all of his family and friends together e at ele his house. aquele homem reuniu os seus familiares e vizinhos, They sat down in front of Anil and Hari. e aí aquele grupo sentou em frente de Anil e Arley, And they said, please tell us about Jesus. e disseram: por favor, nos fale sobre esse Jesus. So Anil and Hari shared the gospel for the first time ever in that village. Então Anil e Arley puderam compartilhar a boa história do Evangelho para aquelas pessoas pela primeira vez. And within about 2 weeks, E dentro de 2 semanas, about 20 people had put their faith in Christ. mais ou menos 20 pessoas daquele vilarejo tinham depositado sua fé em Jesus Cristo. But then the story gets better after that. Mas a história fica melhor depois disso. Because Anil and Hari said to these 20 new believers, Então Anil e Arley disseram para esses 20 novos crentes: here's what you need to do. eis o que vocês, novos crentes, precisam fazer. Get together in groups of 2. Vocês vão se juntar em duplas. Go into a village that's never heard the gospel. Vocês vão sair desse vilarejo para outro vilarejo que nunca ouviu falar a mensagem do Evangelho. We're going to tell you what to say. E nós vamos dizer para vocês o que vocês devem falar. Now you're going to think it's not going to work. Mas vocês, como duplas, vão achar que isso não vai funcionar. But Mas it worked on you. funcionou para vocês.
So you try the same thing. Então você tente fazer a mesma coisa. So they began going out into villages, E aí então eles começaram a espalhar-se pelos vilarejos, doing the same thing Anil and Hari had done. fazendo a mesma coisa que a Neil e a Arley tinham feito. 3 years later, 3 anos depois, churches had started igrejas tinham sido iniciadas in over 300 different villages. em mais de 300 vilarejos. Multiplication. Multiplicação. I looked at Anil and Hari. Eu olho o Anil e Arley I said, how do you explain this? e eu disse, como é que vocês explicam isso? For all of these years, the gospel has not borne fruit in Bihar. Para centenas de anos, o evangelho nunca penetrou o estado de Bihar. And now you're seeing all this fruit. E agora você está vendo todo esse fruto. How do you explain this? Como é que vocês explicam isso? Anil and Hari sat quiet for a minute. E Anil e Arley ficaram silenciosos um instante. Then they looked at each other. E aí olharam um para o outro They kind of shrugged their shoulders. e simplesmente fizeram assim. And they said, the only explanation is the hand of God. A única explicação disso é a boa mão do Senhor. That's what I was praying for Rio Foi a minha oração para o Rio de Janeiro and other parts of Brazil. e outras partes do Brasil. That disciples would be made and churches would be multiplied. Que discípulos sejam feitos e que igrejas se multipliquem. And when people ask you, how did that happen? E quando as pessoas lhe perguntar como é que isso aconteceu, You only have one response. você apenas teria uma resposta: Only the hand of God. só a boa mão do Senhor. May it be so. Que isso seja concretizado. I want to pick up where we left off yesterday morning Eu quero continuar o que nós iniciamos ontem and cover these final characteristics of a healthy church. e passar com vocês as últimas características de uma igreja saudável. Because healthy churches will multiply. Porque igrejas saudáveis naturalmente se multiplicarão In God's timing. no tempo de Deus. We do not want to multiply that which is not healthy. Nós não queremos multiplicar aquilo que não seja saudável. We know there are many, like we talked about yesterday, there are many gatherings that call themselves churches. Sabemos, como falamos ontem, que existem muitos ajuntamentos que se chamam, entre aspas, igrejas, That don't have characteristics of a healthy church. que não têm as características de uma igreja saudável. They're not preaching the gospel. Eles não estão pregando o evangelho bíblico. They're deceiving people. Eles estão mentindo para as pessoas. I think about being in São Paulo just a couple of days ago. Eu estou lembrando que eu estive na cidade de São Paulo há alguns dias atrás. And going to the Solomon's Temple, the Universal Church. E vendo ali o Templo de Salomão. The gospel's not being preached there. O evangelho bíblico não está sendo pregado ali. This is not the church. Isso não é a igreja And pura yet de it is Cristo. having all kinds of influence. E, no entanto, tem toda uma série de influências no Brasil. And it's multiplying in many E ways. está se multiplicando ao redor do mundo. That's obviously not the kind of multiplication we want. Não é o tipo de multiplicação que desejamos ver. So we must make sure to focus on church health. Então precisamos enfatizar a saúde, a boa saúde da igreja, According to God's word. de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. And when we are doing church God's way according to God's word, Então, quando estamos fazendo ou promovendo a igreja de acordo com os princípios bíblicos, then we trust He will bring the multiplication. e nós vamos confiar nele para que ele traga a multiplicação. So yesterday we looked at 5 characteristics of a healthy Então, church. ontem nós vimos 5 características de igreja saudável. I only have a few minutes today, so I'm going to try to get all 7 of the rest of these in. Ele tem, na verdade, poucos minutos. Vamos ver se ele vai conseguir. So characteristic number 6, Então, a característica número 6 aqui. biblical ordinances. Ordenanças bíblicas. So a healthy church practices 2
ordinances in the church. Então, de acordo com a Bíblia, a igreja saudável, ela pratica duas ordenanças. We won't have time to look at all the scriptures for each of these. Nós não vamos ter tempo para olhar muitas passagens bíblicas sobre isso. But the end of the Gospels, as well as 1 Corinthians 11, Mas no final dos Evangelhos e também no livro de 1 clearly show us a picture of the Lord's Supper. fala sobre, 1 Coríntios 11 fala sobre o retrato da celebração da ceia, As a clear characteristic of a healthy church. que é uma característica clara de uma igreja saudável. When we gather together, Quando nós juntamos, we take the bread and from the cup. nós participamos do pão e participamos do vinho. We regularly remember the death of Christ for our sins. Nós lembramos regularmente da morte de Jesus na cruz. We reflect on our need for His grace. Nós refletimos sobre a nossa necessidade de termos a graça dele nas nossas vidas. And don't forget, the Lord's Supper is not just about looking back. Mas não esqueçam de que a celebração da ceia não é só olhando para o passado, It's also about looking forward. mas olhando para frente, Because one day Jesus is coming back. porque um dia Jesus voltará And we're going to feast with Him. e nós vamos cear com ele. That's why Paul says, when we take the Lord's Supper, Então Paulo diz, quando participamos da celebração da we are ceia, proclaiming the Lord's death until He comes. que nós estamos proclamando a morte de Jesus até que ele venha. The Lord's Supper is a reminder Então a ceia do Senhor é um lembrete that sin and suffering will not have the last word. que o pecado e o sofrimento não têm a última palavra. That cancer and disease will not have the last word. Que o câncer e as pestes deste mundo não têm a palavra final. That drugs and alcohol will not have the last Que word. as drogas e o alcoolismo não têm a palavra final. That evil and death will not have the last word. Que a morte e a perdição não têm a palavra final. Jesus will have the last word. Jesus tem a última palavra. I think about the book of Revelation E eu penso sobre o livro de Apocalipse. and how it causes a lot of different debate when it comes to interpretation. E aí vem muitos debates sobre as interpretações de Apocalipse. I think the book of Revelation is actually very simple. Mas eu creio que o livro de Apocalipse é muito simples. It can be summed up in 3 words, O livro de Apocalipse pode ser resumido em 3 palavras, at least in English. pelo menos em inglês. Here's the summary. Eis o resultado, a soma do que Apocalipse diz, That I think we can all agree on. que podemos todos concordar. Our God wins. Nosso Deus ganha. That's where all of history is headed. Eis aí para onde a história está indo. And so when we celebrate the Lord's Supper, we remember that. Então, quando celebramos a ceia, nós lembramos disso. The Lord's Supper and then baptism. E em segundo lugar, não só a ceia, mas batismo. We know that when people trust in Christ, part of making disciples is seeing them baptized. Então, sabemos que quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, e parte do processo do discipulado é ela ser batizada. So when we call people to trust in Christ, Então, quando convidamos as pessoas para confiarem em Jesus, we're not just calling them to raise their hands or walk forward nós não estamos simplesmente pedindo para elas levantarem suas mãos, ou vir para a frente, or say certain words. ou falar determinadas palavras. We're calling them to identify with the person of Nós Jesus queremos Christ. que elas se identifiquem com Jesus Cristo, Buried with Him, sendo sepultados com Ele, and then raised to walk in e newness of aí life. ressuscitarem com Ele, para Obviously- viverem, obviously- andarem com Ele. Obviously, we see this in Matthew 28:19. E nós vemos isso em Mateus 28:19. It's visualized in Romans chapter 6. Vemos isso também em Romanos capítulo 6. So biblical ordinances mark a healthy church. Então, as ordenanças bíblicas provam ali a existência da igreja saudável. Those ordinances are a part of the 7th characteristic of a healthy E church. aquelas ordenanças fazem parte
da sétima característica da igreja saudável. Biblical worship. E é o culto bíblico. The church gathers together for the worship of God. O culto bíblico reúne o povo de Deus para adorar, para magnificar o nome de Deus. The president of the convention earlier read from Hebrews chapter 10. O presidente da Convenção Batista Brasileira antes leu sobre Hebreus capítulo 10. Where the author was reminding the church to gather together and worship together. Onde o autor relembra o povo de Deus para se juntar, para estar junto, para adorar o nome do Senhor. This is an awesome thought. Isso é um pensamento fantástico. Remember Exodus chapter 19? Lembram de Êxodo capítulo 19? When the people of God gathered together at Mount Sinai. Quando o povo de Deus ali se reuniu no Monte Sinai. And God's glory was revealed on that mountain. E a glória de Deus foi revelada ali. The mountain was trembling. A montanha estava passando ali por esse momento da presença de Deus. Smoke was rising from the mountain. E a fumaça estava subindo ali. God spoke in thunder. E Deus falou através do trovão. And the people stood in awe. E as pessoas, eles estavam marcadas por aquele momento. Because they were gathered together before God. Eles estavam presentes juntos diante do Deus Altíssimo. Do we realize that this is what happens every Sunday when we gather together as the church? Você vê que é o que acontece todos os domingos quando estamos participando do culto bíblico. We gather together to meet with God. Nós nos reunimos juntos para o nosso encontro com Deus. I think if we're not careful, eu me preocupo. We can lose sight of how awesome this is. Nós passamos ali por um momento que perdemos o fio da meada quanto a essa experiência que acontece semanalmente. We can just think this is the routine on Sunday. Simplesmente começamos a ter uma rotina. We gather together. Nós nos reunimos. We sing some songs. Nós cantamos. Someone preaches. Alguém prega. We pray a little bit here and there. Nós oramos um pouquinho aqui e ali. And then we move on to go on with the rest of our week. E aí passamos o resto da semana na vida de rotina. May we never treat the worship of God like that. Que não venhamos a estar confortáveis com esse tipo de culto ao Senhor. We are meeting with the King of the universe. Nós estamos nos reunindo para adorar o Rei do Universo. May we never do that casually. E que não venhamos a fazer isso casualmente. Let's realize who we're meeting with. Nós precisamos entender com quem nós estamos nos reunindo. Let's sing with all of our hearts to Him. Vamos cantar com todo o vigor do nosso coração. Let's shout to Him. Vamos estar chamando ou conclamando Ele. In the words of Psalm 95. E no Salmo de número 95, let's kneel and bow down before Him. Vamos estar nos ajoelhando e estar nos prostrando diante dele. Sometimes with our faces on the ground. E às vezes com o nosso rosto no chão. Praising Him for who He is. Louvando Ele por quem Ele é. Thanking Him for what He's done. Agradecendo Ele pelos fatos que Ele tem feito. Spending time in corporate confession. E gastando tempo confessando os nossos pecados. I fear that at least in many churches in the United States, confession is hardly ever a part of our worship. Eu tremo pelo fato que muitas igrejas no meu país, eles não têm um momento de confissão. Confession must be part of our worship. Confissão faz parte do culto. And then we open up His Word to listen to it. E aí abrimos a palavra de Deus para ouvirmos Ele falar aos nossos corações. The sermon is not a light thing. O sermão não é uma coisa corriqueira. This is God speaking to His people. Isso é Deus falando ao seu povo.
in a way that causes us to obey. E é uma forma de transformar as nossas vidas numa vida de obediência. So that our lives look more and more different every week as a result of E worship. que as nossas vidas estejam sendo transformadas semanalmente, parecidos mais com Jesus Cristo. Biblical worship is the characteristic of a healthy Então, church. o culto bíblico faz parte dessas características de uma igreja saudável. Number 8, Número 8, biblical prayer. oração bíblica. We talked about this some last night. Nós falamos um pouquinho disso sobre isso ontem à noite. You look in the book of Acts, Você olha no livro de Atos, 3 different times it says they devoted themselves to prayer. 3 diferentes vezes eles se comprometeram com a oração. Prayer was fundamental for them. A oração era fundamental para o povo de Deus. Fasting was a regular part of the life of the O church. jejum fazia parte das atividades espirituais. Apart from prayer for God's power, Estando à parte da oração, we will never see disciples made and churches nós multiply. nunca veremos discípulos autênticos sendo formados. Let me tell you one of my favorite stories from a man named D.L. Moody. Deixa eu lhes contar uma história de D.L. Moody, He's a preacher from my country, um pastor do meu país. and when he began preaching in inner city Chicago, E quando ele começou a pregar ali no centro de Chicago, God began blessing, and many people were coming to Christ. Deus abençoou o seu ministério e muitas pessoas se arrependeram dos seus pecados e aceitaram o Evangelho. God's hand was just clearly upon him. A boa mão de Deus estava sobre aquele homem. One day he traveled over to Europe to begin preaching some there. E em um determinado momento ele viajou para a Europa também para pregar. And he got to the first church on Sunday morning, E ele chegou na primeira igreja dele na Europa and he stood up and began to preach. e ele ficou de pé e pregou. But he said it seemed like no one was really paying attention. E ele disse que a atmosfera parecia que ninguém estava prestando atenção para a pregação. People were yawning. As pessoas estavam bochejando, People were just kind of looking around, as pessoas estavam olhando de um lado para o outro. even though he was preaching with all of his heart. Mesmo que ele estivesse pregando com toda a seriedade, It didn't seem like anything was really having an effect. mas parecia que nada estava acontecendo ali. Have you ever felt like that preaching? Você já sentiu isso em alguma igreja onde você pregou? I have many times. Eu tenho experimentado isso muitas vezes. It is a painful experience. É uma experiência de dor. He finished the sermon. Ele terminou a mensagem, He gave an invitation, ele ofereceu um apelo público and no one responded. e ninguém então atendeu aquele apelo. So he left the church that morning, Então ele saiu daquele templo and he was supposed to come back and preach that night. e ele era para voltar aquele domingo à noite. He wasn't really looking forward to it. Ele não estava esperançoso. But when he came back that night, Mas quando ele voltou aquela noite and he stood up and began to preach, e ele começou a pregar naquele culto à noite, it was like everybody's eyes were on him. parecia que todos os olhos estavam sobre o pregador. People were sitting on the edge of their seats just listening to As everything pessoas he said. estavam ali esperançosos com a mensagem bíblica. And he got to the end and he gave the invitation. E no final da mensagem, ele ofereceu um apelo público. He said, if you would like to trust in Christ, E ele disse, se você quer confiar, depositar a sua confiança em Cristo, I want to invite you to stand where you are. eu quero que você fique de pé. And people all across the room stood. E ali naquele auditório, as pessoas começaram a ficar de pé. And Moody was very confused. E Moody ficou um pouco confuso. These same people weren't listening in the morning. Essas mesmas pessoas não estavam ouvindo de manhã. And now they were standing saying they were ready to trust in Christ. E agora à noite eles estavam se levantando dizendo, eu vou seguir a Jesus. So he thought, maybe they didn't understand me. Aí ele disse, bom, deve ter sido, eu não consegui me comunicar bem. So he said, wait a minute. Aí ele disse, espera um momento. Sit back down. Eu quero que todo mundo sente no seu lugar. And he began to explain the gospel again. E aí ele começou a explicar o evangelho de novo. He said, now, if you really want to trust in Christ, Aí ele disse, se você realmente quer confiar em Jesus como seu Salvador, now let me invite you to stand. agora eu quero que você fique de pé.
And more people stood up the second time than did the first time. Então mais pessoas ficaram de pé do que na primeira vez. But Moody was still not convinced. Mas Moody não estava convencido. He said, wait a minute. Ele disse, espera um momento. Sit back down. Senta de novo, gente. And he went through the gospel one more time. E aí, pela terceira vez, ele compartilhou a mensagem de salvação. And he said, now if you really want to trust in Christ, E aí ele disse, se você realmente quer aceitar Jesus como seu único Salvador, then when the service is over, e quando o culto terminar, I and the pastor are going to be in a room on the side. eu e o pastor da igreja local, nós vamos estar nessa sala do lado. And you come and meet us in there. E você vai, se você tomou essa decisão, eu quero que você nos encontre naquela sala. So he dismissed the service. E aí ele fez a oração final. He and the pastor go into the side Ele e room, o pastor local entraram naquela sala. and within minutes, E dentro de poucos instantes, that room was full of people. aquela sala estava cheia de pessoas. But Moody was still not convinced. Mas Moody ainda não estava convencido. This is a true story. É uma história verídica. He said, I want to make sure you understand what you're doing. Ele disse, eu quero que vocês saibam o que estão fazendo. So he said, if you really want to trust in Christ, Se você realmente está aceitando Jesus como seu único Salvador, then you come back here tomorrow night, ele disse, então eu quero que você volte amanhã à noite. and the pastor will meet you here. E o pastor vai lhes encontrar aqui. Moody had plans to leave the town the next morning. O Moody já estaria pegando as malas e indo embora na próxima manhã. So he said, the pastor will meet you here tomorrow night. Mas o pastor da igreja local vai estar aqui. If you really are ready to follow Se Christ. você realmente está pronto para seguir a And he Jesus. sent them home. E aí ele despediu aquele público. Well, Moody left town the next morning. Mas o Moody foi embora na manhã seguinte. But then a few days later, he got a telegram Mas aí, alguns dias depois, ele recebeu um telegrama daquele pastor, from the pastor of that church. do pastor daquela igreja And the local. pastor said, you need to get back here now. E o pastor da igreja local disse, Moody, você tem que voltar agora. More people showed up on Monday night than were here Sunday night. Mais pessoas vieram na segunda-feira à noite do que estiveram aqui no domingo. God is moving in our city. Deus está movendo aqui na nossa cidade. So Moody traveled back. Então Moody voltou para aquela cidade. And over the weeks to come, E nas próximas semanas, they saw spiritual awakening across that eles city. viram um avivamento espiritual naquela região. Now, Moody was very curious. Agora Moody tinha ele tinha muitas dúvidas. He wanted to know what happened between Sunday morning and Sunday night. Ele queria entender o que aconteceu de domingo de manhã até domingo à noite. So he began to do some research. Então ele começou a pesquisar. And he found out that there was a bedridden, a very sick woman in the town. E ele descobriu que tinha uma senhorinha muito doente que era membro da igreja. And she could not be at church that morning. E ela não podia estar na igreja aquele domingo de manhã. Her sister was at church, Mas a irmã dela esteve na igreja domingo de manhã. and her sister brought her lunch that afternoon. E aí a irmã dela trouxe o almoço para a irmãzinha enferma aquele domingo à tarde. And the sick woman in bed said, how was church this morning? E aí ela perguntou à irmã como é que foi o culto nessa manhã. And her sister said, E a sua irmã disse, it was pretty boring. um culto bem chatinho. Some man named D.L. Moody preached. Um gringo lá chamado D.L. Moody estava pregando. Some gringo. So the sick woman, her eyes lit up. Então a senhorinha enferma, os olhos dela brilharam. And she said, I have heard about this man. Aí ela disse, eu já ouvi falar de Moody. And I have prayed that God would bring him to our city. E eu tenho orado para que Deus trouxesse o Moody para a nossa cidade. She said, put aside my food. E ela disse, esquece a minha comida. I'm going to fast and pray the rest of today. Eu vou jejuar e orar o resto desse dia. That God would show his power in this city. Que Deus vai mostrar o seu poder na nossa cidade. Let this story be a reminder. Que essa história seja um lembrete. It was the same preacher. É o mesmo pregador. The difference was a woman praying. A diferença é uma senhorinha que estava orando e jejuando. Fasting. Jejuando. Pleading for God's power.
apelando a Deus pelo seu poder. You can preach the greatest sermons in the world, Você pode pregar as maiores mensagens bíblicas do mundo, but apart from the power of God, mas separado do poder de Deus, you will not see the salvation of God. você não vai ver a salvação das multidões. May your church and your life be marked by desperate prayer. Que a sua vida seja marcada por uma oração de desespero. Biblical prayer. Então, a oração bíblica. Ninth characteristic of a healthy church, E a nona característica de uma igreja biblical fellowship. seria a comunhão bíblica. Our community with one another. A nossa comunhão uns com os outros. The Greek word is koinonia. A palavra grega é koinonia. It summarizes all of the one another's in Scripture. E é o resumo das ordens uns aos outros na Bíblia, That should be evident in a healthy que church. deve ser evidenciado na igreja local. Love one another. Amar uns aos outros. Care for one another. Cuidar uns dos outros. Serve one another. Servir uns aos outros. Encourage one another. Encorajar uns aos outros. Bear one another's burdens. E estar carregando os fardos uns dos outros. Pray for one another. Orar uns pelos outros. Weep with one another. Esteja chorando uns pelos outros. All of these one another should be Então more todas and more, essas ordens de uns aos outros. more and more evident in our churches. E precisa ser muito evidente nas nossas igrejas. One of those one another's is helping restore one another, Desses uns aos outros é restaurar um ao outro. which leads to the 10th characteristic of a healthy church. Que nos leva para a 10ª característica de uma igreja saudável. Biblical accountability and discipline. Seria prestação de contas. What was the second one? Accountability and discipline. A prestação de contas e disciplina bíblica. Turn with me to Matthew chapter 18. Virem ali nas suas Bíblias para Mateus capítulo 18. And as you're turning to Matthew chapter 18, Mateus capítulo 18. I want to ask you a question. Eu quero lhes fazer uma pergunta. Does your church regularly practice church discipline? A sua igreja pratica disciplina bíblica? Are there times in your church where you actually remove someone from membership in the church because of unrepentant sin in their life? Será que existe a prática da disciplina bíblica em remover um membro da igreja que está em pecado e não quer pedir perdão pelo pecado? Because this is a characteristic of any healthy church. Porque isso é uma característica de qualquer igreja saudável. If we are not doing this, we are not a healthy church. Se nós não estamos praticando a disciplina bíblica, não estamos sendo uma igreja saudável. The second time we see the word church in the New Testament. A segunda vez que vemos a palavra igreja no Novo Testamento. The only other time that Jesus even mentions the word church in the New A Testament. única outra vez que Jesus menciona a palavra igreja, Deals with church discipline. Ele está se referindo à disciplina bíblica. Let's read verses 15 through 20. Então vamos ler ali em Mateus 18, 15 a 20. Mateus 18, 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem da terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem,
isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus here clearly identifies a process for removing someone from the church. Jesus aqui estabelece um processo de como remover, tirar uma pessoa ali do contexto da comunhão da igreja. Paul exhorts the church at Corinth to do the same thing in 1 Corinthians 5. Paulo exorta a igreja em Corinto para fazer a mesma coisa em 1 Coríntios 5. Expel the immoral brother from among you. Simplesmente expulse o irmão que está em pecado. Now, many times churches don't do this Agora, sabemos que muitas vezes as igrejas não fazem isso. because we think it sounds judgmental. Porque nos parece aos nossos ouvidos que isso é um pensamento de julgamento, Or it's not loving. e não é amável. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, this is one of the most loving things a church can do. mas isso daqui é uma das questões mais amáveis que uma igreja pode fazer. If I, in my life, begin to wander off into unrepentant sin, Se eu simplesmente sair por aí e continuar pecando, if I'm about to step off the ledge Se- into sin that's going to have much effect on my life and my family, se eu estou quase para cair no abismo porque estou pecando, I don't want people around me who are saying, "Oh, I don't want to tell him he's going the wrong direction." eu não imaginem só as pessoas ao redor tendo todo esse cuidado de dizer, eu não quero falar para ele que ele vai cair, I don't want to offend him. eu não quero ofendê-lo. No, I want somebody who's coming to me Eu quero sim que uma pessoa venha a mim and who's doing everything they can to pull me back. para que me segurem pelo braço e me tirem antes de eu cair. Who's telling me, "Don't go there." E dizem para mim claramente, não vá até lá. And so that's what Jesus is describing here. Então Jesus está descrevendo isso aqui. An individual going to another brother or sister in Christ and saying, "Come back." E aquele irmão ou irmã está indo para aquela pessoa que vai cair no abismo e puxe ele de volta. If that doesn't work, then get a couple of others and go to them. Então, se isso não funcionar, só você. Então você vai buscar 1 ou 2 outros irmãos para também ajudar você a tirar aquela pessoa de estar caindo no abismo. And then if that doesn't work, get the whole church. E se isso não funcionar com 2 ou 3, então vamos pegar toda a igreja envolvida em tentar resgatar aquele irmão. Say, "Come back to Christ." Volte para Jesus. This is so loving of God. Isso é tão amoroso por parte de Deus. He loves you and me so much Ele ama você tanto e a mim tanto that He will send all of His children after us que Ele vai mandar toda a sua igreja na nossa direção to keep us from going off the ledge. para que nós não caiamos no abismo. But if we don't do that for members of the church, Mas se nós não fizermos isso para os membros da igreja, then we are not loving them well. então nós não estamos amando eles do jeito que a Bíblia nos ensina a amar. And in the process, we are defaming God's holiness in His church. E no processo disso, mostramos um evangelho barato que não vale a pena seguir. Because now when the world looks at the church, Porque agora, quando o mundo olha para a igreja, they see a bunch of people who are living, running after the things of this world. eles vão ver pessoas, membros da igreja, que estão correndo atrás dos valores deste mundo, que vivem do jeito que o mundo vive. And they think the church makes no difference in your life. E eles vão dizer, a igreja não faz diferença nenhuma na sua The vida. gospel has no power in someone's life. O evangelho não tem poder de transformar. Now, these verses that we just read have been totally abused. Mas esses versículos que acabamos de ouvir aqui têm sido totalmente desconstruídos na nossa sociedade. Especially verses 19 and 20. Especialmente versículos 19 e 20. When Jesus says, if two of you agree about anything you ask, it will be done for you. Ele diz ali no versículo 19 que onde 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. That obviously does not mean Isso obviamente não quer dizer, find another Christian,
achar um outro crente, agree that you want something, concordar que vocês querem algo, and God will give it to you. e Deus vai simplesmente dar isso a você. No, this is a promise for when you and another brother or sister are doing church discipline. Não, isso daqui se refere a você e um irmão em Cristo que estão aplicando a disciplina bíblica. I will give you the wisdom you need. Ele está dizendo, eu darei a vocês a sabedoria que vocês precisam. I will give you the courage and the grace you need. Eu vou dar para você a graça e a coragem que você Just precisa. ask for me to help, and I will provide for you. in this. Simplesmente me peçam e eu darei a você o que vocês precisarem para passar por esse momento difícil da disciplina bíblica. And then verse 20, Jesus Yeah. says, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. E aí, versículo 20 diz, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. That is probably one of the most abused verses in E the é Bible. dos versículos mais mal interpretados de todos os versículos bíblicos. Sometimes we'll gather together for worship in a setting like this. Algumas pessoas se reúnem para cultuar juntas. And a pastor or a musical worship leader will stand up E aí um pastor levanta, ou um dirigente de louvor levanta, and say, wherever 2 or 3 are gathered, Jesus is there. e dizem, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está ali também. So we have more than 2 or 3. Nós temos mais do que 2 ou 3 aqui nesse auditório. Jesus is here. Jesus está aqui. That is not the point of this passage. Não é o ponto principal desse versículo. Whenever I hear someone say that, Quando eu ouço alguém falar isso, I think about my quiet time in the morning. eu penso sobre a minha hora tranquila, o meu momento devocional de manhã. When I was alone with Jesus. Quando eu estive sozinho com Jesus. Does that mean Jesus was waiting for somebody else to show up before he came? Será que Jesus estava esperando outra pessoa para me acompanhar, para ele vir ao meu encontro? No. Não. How many people does it take for Jesus to show up to a prayer meeting? Quantas pessoas leva para Jesus comparecer para um momento de oração? One. Uma pessoa. Jesus is with us when any one of us are praying. Jesus está conosco quando qualquer um de nós estamos orando. So Jesus is not saying, okay, once you get 2 or 3 together, you can count me in. Jesus não está dizendo, olha, você precisa reunir pelo menos 2 ou 3 e aí eu vou comparecer. Jesus is talking about church discipline here. Jesus está falando sobre disciplina aqui nesse versículo. He's saying when 2 or 3 of you are confronting a brother or sister in Quando sin, 2 ou 3 de vocês estão confrontando uma pessoa a uma prestação de contas, when you're doing this hard work, quando você está fazendo esse trabalho árduo, know that I will be with you. saibam que eu estarei presente naquele momento You will difícil. see and experience the power of my presence. Você vai experimentar o poder da minha presença. Let us make sure that we are practicing church discipline in our churches. Vamos ter certeza que estamos cumprindo o nosso papel aqui de disciplina bíblica na igreja local, As an expression of the love of God, como uma expressão do verdadeiro amor de Deus. all for the glory of God. Tudo para a glória de Deus. 2 more characteristics. Mais 2 características. Number 11, Número 11, biblical giving. estar dando ou ofertando biblicamente. 1 Corinthians chapter 16, 1 aos Coríntios capítulo 16. 2 Corinthians chapter 8 and 9, Ali, 1 aos Coríntios 8 e 9. and numerous other exhortations in the New Testament. E muitas outras exortações do Novo Testamento. All show us the priority of giving in the church. Todos esses versículos apontam para a prioridade de ofertar financeiramente. We think about those early pictures in Acts chapter 2 and Acts chapter 4. of the Nós church, lembramos ali de Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4, where they were bringing their resources to each quando other. eles estavam trazendo os seus recursos materiais And they were using their resources to e eles care estavam for one another, usando esses recursos para a expansão da igreja, for the accomplishment of mission in the church. para cumprir a missão da igreja na terra. So biblical giving is a characteristic of a healthy church. Então, a oferta bíblica é uma dessas características. That leads to the final characteristic. E isso nos leva para a última característica de uma igreja saudável. Biblical mission. É a missão bíblica. A missão bíblica. We think about the Great Commission. Nós lembramos da grande comissão.
Jesus has obviously given us a clear command to make disciples. Jesus tem nos dado comando de fazermos discípulos. But don't forget the next 3 words. Mas não esqueça das próximas 3 palavras. He says, make disciples of all nations. Ele fala aquelas 3 palavras: faça discípulos de todas as nações. And we know the word there for nations in the language of the New Testament is ethne. E sabemos que a palavra para nações aqui é a palavra grega ethne, Which means it's not nations like we think of countries today. que não é divisões geográficas de países como nós temos hoje. About 200 or so United Nations. Como a Nações Unidas reúne cerca de 200 nações geográficas. But the word that Jesus uses there Mas a palavra que Jesus usa ali refers to ethnic groups. Fala sobre etnias, grupos. Groups that share common language and cultural characteristics. Grupos que compartilham uma mesma língua, uma mesma cultura. Obviously, you know that Brazil is one nation. Obviamente você sabe que Brasil é uma nação, um país. But there are many different ethnic groups in Brazil. Mas existem muitas etnias no Brasil. I feel like I have, in my short time over the last 2 weeks here, seen extremes in Brazil. Eu tenho experimentado os extremos de Brasil durante a minha visita aqui. So I've been here and in the city of São Paulo. Eu tenho estado aqui, tenho estado na cidade de São Paulo. But I started out up in the Amazon. Mas eu comecei a minha viagem na região amazônica. Things are a little bit different up in the Amazon. As coisas são um pouquinho diferentes na região amazônica. Different ethnicities. Diferentes etnias. And, well, there's all kinds of different creatures in the Amazon. E também existem muitas criaturas diferentes ali na Amazônia. Many of them left their mark all over me. E muitos deles deixaram sua marca no meu corpo. But the point is, we must, in the church, we must think about ethnic groups. Mas a questão aqui é precisamos ter a mentalidade de pensar sobre as diferentes etnias. Because we have been commanded to make disciples among all the ethnic groups. Porque a Bíblia nos deixou o comando de estarmos fazendo discípulos de todas as etnias. Here in Brazil, aqui no Brasil, and then far from Brazil. E aí então longe do Brasil também. There are many, many ethnic groups today. Existem muitas e muitas etnias no mundo. Who have never even heard the gospel. Que nunca ouviram sequer o nome de Jesus. Some of them have never even heard the name of Jesus. Muitos sequer já ouviram a palavra Jesus. I mentioned being in Nepal just a couple months ago. Eu mencionei que estive no Nepal alguns meses atrás. I was hiking through villages in the Himalayas. Eu estava ali nas montanhas Himalaias, ali nos vilarejos. And there are people in those villages. E ali naqueles vilarejos. When you stop and you say, "Do you know about Jesus?" E aí você para no vilarejo e você diz: você já ouviu falar de Jesus? They look back at you. Eles olham para você. And they say, "I've never even heard that name." E dizem: nunca ouvi falar esse nome. Is that somebody else in the next village? Será que é uma pessoa no outro vilarejo? They don't even know the name of Jesus. Eles nunca ouviram o nome Jesus. And there are millions of people in the world like that. Existem milhões de pessoas no mundo assim. Do we realize what that means? Será que entendemos o que isso quer dizer? Millions of people in the world. Milhões de pessoas no mundo. Who have been born. Que nasceram. They will live. Que estarão vivendo. And they will die. E vão morrer. And never even hear the gospel. E nunca ouviram o evangelho. People say, well, what happens to them when they die? E aí as pessoas vão perguntar, mas o que acontece para eles quando eles morrerem? The Bible is clear on this. E a Bíblia é clara nisso. They die in their sin. Eles morrem no seu pecado. Every one of them guilty before a holy God.
todos eles culpados diante de um Deus santo. If they don't hear the gospel, they can't be saved by the gospel. Se eles nunca ouviram o Evangelho, eles não podem ser salvos pelo Evangelho. That's why Paul says, how can they believe if they don't even hear? E é por isso que Paulo diz, como é que eles podem aceitar se não ouviram? So there are millions of people in the world Então, milhões de pessoas no mundo who are being born and living and dying que nascem, vivem e morrem, and going to an eternal hell. que vão viver a eternidade no inferno And they never even had a chance to hear the gospel. e nunca ouviram o Evangelho. This cannot be tolerable for us. Isso não pode, nós não podemos tolerar isso. So I'll talk to pastors sometimes. Então eu converso com pastores de vez em quando. And they'll say, oh, we're just focused on the community right around us. E os pastores dizem, olha, eu tô focando na minha região, no meu bairro. We don't focus on sending missionaries to other places. Nós não estamos focados em mandar missionários para outros lugares. And if that is the way we think, E se esse é o nosso pensamento, then we are ignoring the command of Jesus. nós estamos ignorando o comando de Jesus. Absolutely, Jesus has called us to reach the people right around us. Sim, Jesus está nos mandando a atingir as pessoas ao nosso redor. But if we only reach the people right around us, Mas se só estamos atingindo as pessoas ao nosso redor, then those millions of people who have never heard the gospel então as pessoas, os milhões que nunca ouviram falar de Jesus, will continue to be born, live, and die without it. que vão continuar nascendo, vivendo e morrendo. At some point, somebody's got to leave our churches. E em algum momento alguém tem que deixar o conforto de nossas igrejas And go to places where the gospel's not yet gone. e ir para aqueles lugares difíceis e pregar o Evangelho. So I challenge you, pastors, Então eu desafio você, pastor, aqui send nesta out manhã. missionaries from your churches. Mande missionários de sua igreja, Missionaries across Brazil, missionários ao redor do Brasil, up in the Amazon, para a região amazônica, to peoples and places where the gospel's not yet gone. onde o Evangelho ainda não penetrou. I was sharing the gospel with a couple of guys in the Amazon. Eu estava compartilhando o Evangelho com duas pessoas na região amazônica. And this man said to me, E esse homem virou para mim e disse, thank you for telling these stories about Jesus. muito obrigado por me contar essas histórias de Jesus. Me and my people have never heard these things. Eu e o meu povo nunca ouvimos essas histórias. And we need to hear these E things. nós precisamos ouvir isso. May there, in the days to come, E nos próximos dias, may no one in Brazil que nenhuma pessoa no Brasil say, I've never heard the stories of Jesus. que não venha a falar, eu nunca ouvi falar de Jesus. And in the days to come, may no one in the world, among the nations, E que nos próximos dias, que não aconteça que pessoas no mundo inteiro digam, say, we've never heard the stories of nós Jesus. nunca ouvimos falar de Jesus. No, may churches be serious about biblical mission. Mas que as igrejas tomam como um comando de seriedade a missão bíblica. May we be serious about sending out missionaries, Que a igreja seja séria no envio de missionários, going to every tribe and every people group in indo the para world, cada tribo, raça e nação, until the day comes até aquele dia when we gather together with every tribe, quando nós nos reunirmos com todas as tribos in every language, e todas as línguas in every people group. e todo grupo étnico. We'll gather around the throne of our King Nós vamos estar diante do trono and sing His praise e vamos cantar louvores ao seu santo nome and exalt His glory e vamos exaltar o nome dele for all of eternity. para toda a eternidade. May God cause the churches of Brazil to multiply. Que Deus chame as igrejas do Brasil a se multiplicarem saudavelmente, Not just in Brazil, não só no Brasil, but from Brazil to the ends of the earth. mas do Brasil para as nações. God, may it be so. Deus seja louvado. Irmãos, nós somos impactados nessa manhã com a palavra de Deus. Eu não sei você. Essa mensagem começou ontem de manhã
tem moído as nossas vidas. Eu não sei você. O negócio que esse moço pregou aqui, dizendo o seguinte: você está chorando por alguém? Ele falou há pouco aqui de lugares onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Citou lá nas montanhas do Himalaia, citou lá na Amazônia. E todo domingo nós estamos nas nossas igrejas, cantando, celebrando, ouvindo mensagens maravilhosas, e parece que está tudo muito bom. Irmãos, o que Deus falou conosco aqui, nós não vamos dar uma resposta. Nós vamos sair daqui, fomos em mais um congresso. Irmãos, o Brasil está clamando. O mundo está clamando. As trevas estão querendo emparedar a igreja do Senhor Jesus, questionando a Bíblia, questionando os cristãos, questionando a igreja, questionando tudo. Irmãos, nós estamos travando uma guerra espiritual contra o reino das trevas, que só tem um ministério: matar, roubar e destruir. Qual é a resposta que você tem? Você tem para Deus nesta manhã. Não é para mim, não é para missões nacionais, não é para missões mundiais, não é para a Convenção Batista Brasileira, não é para mim, não. Eu e nada, meu irmão, somos a mesma coisa, e tem hora que nada está ganhando de mim 2-3-0. Eu quero saber você com Deus, qual é a resposta sua para Deus? Baixe a sua cabeça agora. Eu louvo a Deus pela vida desse servo, David Platt, que Deus trouxe para ministrar a gente nesses dias aqui. E Deus está ministrou ontem com o pastor Silvado, hoje tem mais de ministração. Larga seu celular agora para olhar o WhatsApp, larga seu celular aí para não olhar a internet. Conecta com o WhatsApp de Jesus. Você já baixou o WhatsApp de Jesus no seu celular? Conecta o Twitter de Jesus aí com você. Eu não sei o que Deus tem falado para você especificamente. Você está com o seu ministério, com a sua vida, está com a sua vida equilibrada, sua zona de conforto talvez. Mas quem sabe Deus está chamando você para um novo ministério, para uma chamada missionária, um grande desafio. E você vai dizer para Ele: sim, Senhor, eu obedeço a essa chamada missionária, essa chamada ministerial. Eu quero orar com aquelas pessoas que têm um chamado de Deus, um chamado para missões, um chamado para renunciar, deixar o que precisar deixar, para ir para as vilas do Himalaia, para aqueles vilarejos, para as comunidades ribeirinhas, para o sertanejo, para as tribos indígenas, para as cracolândias, para a África, para a Europa, para a América Latina. Deus não nos chamou para um projeto confortável de vida. Deus nos chamou para viver para a sua glória. E o melhor lugar para estarmos é onde Deus quer, fazendo o que Ele quer para a glória dEle. Se você tem um chamado missionário, se Deus tem chamado você para um desafio novo, mesmo na sua igreja, pastor, Deus tem ministrado na minha vida nesses dias, e Ele está me chamando para algo novo, mesmo lá na minha igreja. Enquanto nós cantarmos essa canção, sai do seu lugar, vem aqui para frente, que nós vamos orar. Você vai estar dando a resposta para Deus, não é para mim não, é para Deus. Você está dizendo: Senhor, eu entendi que o Senhor tem algo novo para o meu ministério, para o meu dia a dia, e eu estou dizendo sim, eu estou dizendo eu obedeço esse chamado que o Senhor tem para mim, seja no meu bairro, na minha igreja, para ir para algum lugar, para me envolver mais. Eu aceito esse chamado. Se você tem um chamado missionário, sai do seu lugar e venha. Vamos ficar todos de pé e vamos cantar. E para a cruz Você que quer envolver
sua igreja com missões. Uma igreja saudável missionária. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pastor, leva a sua igreja para o campo missionário. Faça uma viagem missionária no Brasil, fora do Brasil. Pregue sobre vocação. Ajude os seus seminaristas. Ajude a enviar missionários. Não tenha medo que se sua igreja vai investir em missões vai faltar dinheiro, não. Não vai faltar membro, não. Se os meninos querem ir para o radical, deixa aí. Se os meninos querem ir para o seminário para missões, deixa aí. Se os seus pastores, auxiliares querem ir para missões, deixa aí. Se o seu pastor, igreja é chamado por Deus para o campo, deixa aí. Abençoa, ora, sustenta e envia. Essa obra é dele. É ele quem está no controle. Vamos chorar pelo Brasil, irmãos. Chorar pelo sertanejo, pelo cracolento, pela Amazônia. Chorar pelo aquele povo lá na Somália. Chorar por aquelas pessoas que estão ali na Coreia do Norte, escravizadas pelo pecado. Chorar por esse mundo que morre sem Jesus. Irmão, vamos orar agora. Pastor Adilson, você tem um coração missionário. Você já abençoou minha vida tanto, influenciou minha vida tanto. Ora com a gente, Adilson. Deus tem mexido com a gente, meu irmão, não tem? A gente não tem como ficar indiferente quando a gente se encontra com Deus. David falou em uma das suas palavras de uma trombada com o Senhor, como se fosse um caminhão. E eu falei para o Fernando, sensação é que nesta manhã eu fui atropelado pelo Senhor, quebrado por dentro, sonhando com igrejas bíblicas, sonhando com o mover de Deus na nossa nação,
entendendo que a boa mão de Deus está passando neste lugar aqui nesses dias. E nós estamos aqui assumindo compromisso. Estes aqui à frente, destacados de maneira muito mais específica, mas entendo que todos nesse auditório e muitos mais onde a internet está alcançando, estão assumindo um compromisso novo com o Senhor. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria pedir só algumas pessoas da minha equipe que viessem se ajoelhar comigo aqui. Eu queria também pedir algumas pessoas da equipe do pastor Adilson, que estão ali, que viessem se ajoelhar com ele aqui. Eu queria chamar o Alípio aqui de Missões Mundiais para vir se ajoelhar com a gente aqui. Eu queria pedir aos missionários de Missões Mundiais que estão aqui, que viessem se ajoelhar com a gente, comigo aqui no palco. Eu queria pedir a alguns missionários da minha equipe que viessem se ajoelhar comigo aqui no palco. Eu queria pedir se o pastor Silvado pudesse estar com a gente aqui, pastor. O pastor Sócrates com a gente nesse momento de oração, de quebrantamento. Irmãos, eu não estou preocupado mais com a agenda, com o tempo, não. Vai ter, tudo que tem nessa manhã vai acontecer. Pastor Valmir vai ministrar daqui a pouco, em nome de Jesus. Eu quero que a minha equipe esteja comigo aqui, a turma de missões nacionais. Deus está falando muito forte com a gente. Chega aqui no palco para a gente estar orando agora. Se você tem um chamado missionário, meu irmão, vem para cá, vem para cá. Deus tem chamado, tocado você. Ontem eu ouvi aqui o pastor Hudson. Pastor Hudson, não sei se você está no auditório, meu irmão. Se está, levanta a mão assim. Pastor, Deus ministrou na minha vida, com a sua vida ontem aqui, meu irmão. Você não imagina o que Deus ministrou ao meu coração, ouvindo o irmão ontem aqui. Ouvi o irmão dizer assim: eu tenho 39 anos de ministério, eu estou começando de novo, eu estou com gás para começar de novo, eu vou ganhar muita gente para Jesus. Amém. Obrigado, pastor Hudson, porque você veio nesse congresso, e porque Deus ministrou na minha vida com a sua palavra ontem aqui no painel. O caminhão me pegou nessa manhã, viu, Adilson? Eu vou me ajoelhar aqui, as pessoas que quiserem se ajoelhar, minha equipe, eu queria que você ajoelhasse comigo aqui, do meu ladinho aqui, o Samuel, o Fabrício, vamos orar. Senhor, faltam palavras, mas o Senhor vê o nosso coração nesta hora. Coração que é terreno que o Senhor pisa e conhece. E Tu sabes do sentimento que nós temos agora, sentimento de pequenez, sentimento de limitação, diante de tanta necessidade ao nosso redor, nas cidades todas aqui representadas, no mundo também. Nos sentimos limitados, pequenos, falhos, pecadores, mas fomos, Pai, incentivados aqui e relembrados que a Tua boa mão está conosco. Amém. E que quando nós nos levantamos para fazer a Tua obra, é a Tua boa mão que conduz as nossas ações, que nos unge, que nos capacita para fazer aquilo que temos que fazer, amar pessoas, conviver com elas, falar da verdade do Evangelho e discipulá-las para que sejam servos e servas do Senhor. Ó Deus, nós não queremos, Pai, que pessoas passem pela vida sem conhecer a história mais bonita já contada. A história do amor do Senhor por nós, a história do amor do Pai que manda o Filho morrer na cruz no nosso lugar, mas que ressuscita dos mortos, a pedra removida, o sepulcro vazio, a garantia da vida eterna. Senhor, nós queremos contar essa história às pessoas, de norte a sul do nosso país, de leste a oeste e no mundo todo, Pai, para que a graça do Senhor se manifeste nas vidas e a eternidade de milhões e bilhões de pessoas seja transformada, mudada para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, usa as nossas vidas aqui, o Teu povo,
Usa, Senhor, as igrejas aqui representadas, os pastores, os líderes, os missionários, os promotores de missões, todos, enfim, Pai Santo, como uma ferramenta do Senhor, cheios da Tua presença, Pai, para uma transformação em nosso país e no mundo. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E que estas vidas consagradas sejam agora tomadas pelo Senhor. Senhor, toma em Tuas santas mãos e conduz os passos para que a honra do Senhor e a glória do Senhor se manifeste de todas as maneiras e em todos os lugares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu sei que foi para